separaríamos a mesma base 2 para cada um dos expoentes aí, tá ok? Mas, aqui fazemos também o mesmo raciocínio. Então, vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo. Se fosse menos, nós faríamos 2 elevado a x dividido por 2 elevado ao cubo, tá? Isso se fosse negativo aqui. Tá? Então, vamos resolver aí. Então, vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo, que é igual a 11. Próximo passo, juntar esses termos semelhantes aí, tá? Mas para nós juntarmos esses termos semelhantes, tá? Que é o 2 elevado a x, 2 elevado a x, 2 elevado a x, nós vamos, o quê? Colocar o 2 elevado a x em função de uma outra variável. Nós vamos trocar essa variável. Então, fazemos 2 elevado a x igual a y. Isso para facilitar a nossa escrita, tá? Não ficar escrevendo toda hora 2 elevado a x, 2 elevado a x. Isso aí acaba sendo desgastante, tá? Ainda mais quando o exercício é extenso. Acaba dificultando mais aí para nós. Então, o y é igual a 2 elevado, x é igual a... O y é igual a 2 elevado a x, tá? Ou 2 elevado a x é igual a y. Fazemos agora a substituição na equação anterior aqui, ó. O que nós vamos ter? Que y mais 2 vezes y, tá? Aqui, esse daqui vai ser mais 8y igual a 11. Fazemos a soma aqui, 1y mais 2y mais 8y vai dar 11y. 11y é igual a 11. Se o y está multiplicando, o 11 multiplica o y e passa dividindo aqui, tá? Então vai ficar y é igual a 11 por 11, vai dar y igual a 1. Voltamos lá, tá? Onde nós fizemos a troca de variáveis nessa equação, para nós encontrarmos o x, tá? Aqui nós calculamos o y, mas o y não é de interesse nosso. Nós queremos saber qual que é o valor de x, tá? Então, 2 elevado a x, nós colocamos no lugar de y, tá ok? Ó? Substituímos novamente. Então, 2 elevado a x é igual a 1. O 1, nós lembramos, quando temos uma equação exponencial, as bases têm que ser iguais, tá ok? O 1, nós podemos transformar esse 1 aqui na base 2, tá? O que é 1? Todo número elevado a zero dá o quê? Dá 1. Se todo número elevado a zero vale 1, nós podemos fazer o 1 transformar em 2 elevado a zero, tá? Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a zero. As bases agora estão iguais, tá? Se as bases estão iguais, significa que os expoentes têm que ser iguais. Isso significa que x é igual a 0. Então, qual que é o nosso conjunto de solução? Que pediu aí nessa equação. Ele só tem apenas um elemento, né? S é igual a 0. Então, nosso conjunto de solução é igual a 0. Próximo exercício. Nós vamos solucionar aí equações logarítmicas, tá? Nós temos aqui, ó, log de 4x menos 2, tá? Ou melhor dizendo, esse logaritmo aqui, ele não aparece a base dele, tá? Se não aparece a base, significa que a base desse logaritmo é 10, tá? Então, nós vamos calcular aqui, ó, o logaritmo de 4x menos 2 na base 10. Isso tem que ser igual a logaritmo, tá? De 2 na base 10, menos o logaritmo de 2x menos 1 também na base 10, tá ok? Mas para nós resolvermos essa equação, nós temos que verificar a condição ou as condições de existência. Nesta equação, nós temos duas condições de existência, tá ok? A primeira é o valor do logaritmando. O logaritmando é esse número que está aqui dentro, tá? Nós lembramos lá dos elementos, tá? Dos logaritmos. Quais são os nomes? A base, que é o valor que vem aqui embaixo, tá? O logaritmando é o valor que está aqui dentro do logaritmo, tá ok? Então, temos a base, o logaritmando, e se nós calcularmos esse conjunto de logaritmando e base, nós vamos ter um número, tá? E esse número se chama logaritmo, tá? Então, aqui nesse caso,
para a condição de existência desta equação, para que ela exista, nós devemos respeitar as restrições ou condições de existência, tá? Condição de existência são os valores para os quais uma determinada equação passa a existir, tá ok? Então, olhem bem, 4x menos 2 tem que ser maior que zero. O logaritmando sempre tem que ser positivo, ele sempre tem que ser maior que zero, não pode nem ser igual a zero, tá? Então, 4x menos 2 tem que ser maior que zero. Fazemos essa inequação aqui, tá? Então, 4x tem que ser maior que, passa o 2 para o segundo membro, tá? Fica positivo. X tem que ser maior que meio, que é o 2/4, equivale a meio, tá? É 2 dividido por 4, simplifica, chega nesse valor de meio. Segunda condição de existência. Aqui também nós temos um logaritmando aqui também, tá? Que tem que ser positivo, tem que ser maior que zero. Então, 2x menos 1 também tem que ser maior que zero. Isso significa que 2x tem que ser maior que 1, passa ele para o segundo membro, tá? Isolamos só o x ali no primeiro membro. Então, x tem que ser maior que 1 sobre 2, tem que ser maior que meio. As duas condições de existência são idênticas. Nos dois casos, o x tem que ser maior que meio. Portanto, tá? Da união da restrição 1, tá? Do conjunto da solução da restrição 1 com da restrição 2, nós vamos ter que x tem que ser maior que meio mesmo. Se nós tivéssemos, por exemplo, x maior que meio e x maior que 1, tá? Na segunda, nós deveríamos respeitar, o x tem que ser maior que 1, tá? Tem que ser o maior valor, tá ok? Então, nesse caso, como são iguais, não vai fazer diferença, tá? Então, de todo jeito, ele tem que ser maior que meio. Então, vamos lá, ó. Logaritmo de 4x menos 2, agora nós vamos resolver a equação logarítmica. Então, logaritmo, tá? De 4x menos 2 à base 10 tem que ser igual a, aqui, como nós temos uma subtração, tá? De dois logaritmos, nós temos as propriedades dos logaritmos, tá? Nós podemos transformar uma subtração num quociente, tá ok? Foi o que nós fizemos aqui, ó. Pegamos o 2, colocamos no numerador e colocamos num único logaritmo, tá? Fica um único logaritmando aqui, ó. Então vai ficar 2 dividido por 2x menos 1. Agora nós temos o logaritmo aqui, temos o logaritmo aqui, tá? Significa que para que esses dois logaritmos sejam iguais, os logaritmandos também devem ser iguais, tá ok? Desde que as bases aqui sejam iguais também, tá ok? Se tiver uma base diferente aqui, base 2, por exemplo, e base 10, nós temos que converter utilizando aquela formulinha, tá? Que está lá na teoria de vocês, a mudança de base. Então, nesse caso, 4 vezes x menos 2 é igual a 2 dividido por 2x menos 1. Então, aqui nós vamos tirar aqui 4, multiplicamos aqui em cruza, tá? Porque isso aqui é uma equação racional, tá ok? Do primeiro grau e racional. Aqui tem um denominador que vale 1, né? Tá ok? Multiplicamos em cruz, nós vamos manter a igualdade aí. Então vai ficar 4x menos 2 vezes 2x menos 1. Coloca entre parênteses aqui, tá? Fazemos a distributiva, tá? 4x vezes 2x vai ficar 8x elevado ao quadrado. Por que fica ao quadrado? A primeira multiplicação, nós somamos os expoentes, tá? Que vale do primeiro grau, aqui é do primeiro. Então vai ficar 1 mais 1, 2. Menos, tá? Por que menos 4x aqui, ó? 4x vezes menos 1. Positivo com negativo fica negativo. Então fica menos 4x, tá ok? Depois nós vamos multiplicar agora o termo 2 aqui, tá? Fazendo a distributiva. Então menos 2 vezes 2x vai ficar menos 4x. Fica, né? Negativo, tá? Menos 2 vezes 2x, tá? Depois, menos 2 vezes menos 1, ó, menos com menos, dá mais, tá ok? 2 vezes 1, 2. E isso tem que ser igual a 2. Agora, somamos os termos semelhantes aí para arrumar essa equação, tá ok?
Então vai ficar 8x ao quadrado menos 4x dá menos 8, tá? São os mesmos, somamos sempre os coeficientes de mesmo grau, tá ok? Que tem os termos de mesmo grau. Então, ó, mais 2. Esse 2 aqui, ó, como nós estamos observando que aqui dá uma equação do segundo grau, então já apareceu o do quadrado, vamos colocar tudo no primeiro membro e deixar 0 no segundo membro, para ficar na forma da equação do segundo grau, tá ok? Na forma geral. Então vamos lá, ó. Então vai ficar 8x ao quadrado menos 8x mais 2 menos 2 é igual a 0, tá? Igualamos aí, ó, passamos esse 2 aqui para o primeiro membro, ele fica com o sinal trocado. Então, ó, 8x ao quadrado menos 8x tem que ser igual a 0, menos 2 mais 2, acaba cortando, zero, né? Ficou aqui. Esta equação aqui é da forma do segundo grau, só que ela está na forma incompleta. Não tem o termo C. O termo C aqui, na verdade, ele é 0, tá ok? Ele está igual a 0. Então, essa equação não é necessário utilizar a fórmula de Bhaskara para resolvermos. Podemos fazer a fatoração, resolver por fatoração, tá ok? Então, o termo 8x, ele aparece nos dois, tá? Nas duas parcelas aqui dessa equação, tá ok? Então, ó, vai ficar 8x vezes x menos 1, nós colocamos ele em evidência, tá ok? Sempre o de menor grau fica em evidência. Então, vai ficar 8x, colocamos ele aqui em evidência, vezes, abre o parênteses. 8x ao quadrado, que está aqui na frente, aqui nós vamos dividir por 8x, que nós colocamos em evidência. Vai sobrar o x, ficou x a primeira, tá?